E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. Tá um calor saariano em Salvador, mas o livro sobre o qual vou falar hoje é de dar calafrios. O livro é Arquivo Serial Killer, Louco ou Cruel? Bom, esse livro foi enviado gentilmente pela editora parceira do canal e do blog, a Darkside, e tá numa edição realmente muito bonita. Esse é um relançamento, são dois livros, tem um de capa vermelha, que é o Made in Brasil, e tem esse, que é o de capa branca, O Louco ou Cruel. Eu adorei ter recebido essa versão, eu queria receber as duas, é claro, como toda fã de livro, mas eu adorei receber essa versão, porque ela especificamente discute essa questão que chama atenção no título, né? O que produz um serial killer? Né? O que acontece nesse contexto? Qual é o componente genético, o componente social, o componente psicológico, emocional, para formar, entre aspas, um serial killer? E o que eu achei mais bacana é que assim, esse livro traz a história de 16 pessoas que foram assassinos em série, ou que são assassinos em série, porque alguns deles já morreram por morte natural ou por execução. Outros estão vivos ainda, estão presos, né, em prisão perpétua ou guardando no corredor da morte. E o que eu achei mais bacana é que não há apenas uma descrição em detalhes dos crimes que eles cometeram, mas existe também toda uma investigação e toda uma arqueologia da história de vida dessas pessoas. Então assim, a Ilana Kazoy, eu acho que o mérito desse livro dela, eu nunca tinha lido nada dela, e o grande mérito desse livro é justamente porque ela não traz aquela coisa só sensacionalista, né, de mostrar o serial killer como uma atração quase de circo, como uma pessoa completamente estranha à raça humana, porque se a gente for pensar, essa questão da violência e da dor, ela é intrinsecamente humana, e acho que é isso que nos assusta tanto quando a gente fala de assassinos em série, de psicopatas, porque de onde vem essa vontade de sentir dor, de infligir dor ao outro? Né? E isso é intrinsecamente humano, isso que nos incomoda. Como é que aquela pessoa que a gente espera que seja um monstro e que a gente tenta afastar o máximo possível da nossa condição humana é um ser humano? Isso me lembrou, eu vou só fazer um parênteses aqui, eu trabalho com pessoas em sofrimento mental, e aí um dia chegou um usuário, né, um paciente que no histórico dele, no encaminhamento dele, vinha um relato de que ele havia matado uma outra pessoa e esquartejado. E na hora que eu li isso, me deu aquele frio, né, na espinha, digamos assim, porque eu fiquei imaginando como é que eu vou sair dessa sala e vou encarar essa pessoa. Essa pessoa que eu espero, assim, no meu imaginário é um monstro. É isso que a gente vê como construção no cinema, na literatura, né, no imaginário social. E aí quando eu vi essa pessoa, eu acabei não atendendo ele, um outro colega atendeu, porque eu tinha já um paciente para ver. Quando eu olhei para ele, eu vi uma pessoa, né, eu vi um ser humano. E eu acho que é isso que mais assusta nessa questão do psicopata, do serial killer. Porque você espera ver um monstro, mas você vê uma pessoa. Você vê uma pessoa igual a você, né? Um ser humano, e você tenta entender de onde é que veio tamanha violência, tamanha ferocidade, o que é isso que acontece naquela pessoa, naquela estrutura psicológica que faz com que ela haja daquela forma, que faz com que ela tenha uma realização, um prazer, uma sensação de completude, digamos, a partir do sofrimento do outro. Eu acho que tem vários aspectos perturbadores nesse livro. Como eu disse, um dos aspectos é que a Ilana não só apresenta o crime em si, como o contexto, a história pessoal daquele sujeito, do assassino. Outra coisa que eu achei bastante perturbadora nesse livro são as fotos. Então você tem não só as fotos dos criminosos, então por exemplo, aqui é do Albert Hamilton Fish, você tem a foto dele. Essa pra mim é uma das fotos mais perturbadoras, é da Aileen Wuornos, é a única mulher aqui nesse livro. A expressão dessa mulher, assim, eu fiquei muitos minutos olhando para a expressão dela, esse riso dela, me incomodou. E tem a foto, deixa eu ver aqui. Tem um outro aqui, e aí você tem uma foto de um anuário da escola, de um outro criminoso. E aí, como eu disse, essa pessoa em algum momento na vida foi um estudante comum, fez parte de um grupo social comum. Ele foi um anônimo, ele foi um ninguém, né? Ele foi um alguém, melhor dizendo. E também você tem outras fotos perturbadoras, que são as fotos das vítimas. Então, assim, você lê a descrição do crime, você lê o nível de crueldade que essa pessoa promovia, e você vê as pessoas. Eu achei a linguagem
boa, fácil, achei o texto corrido, fluido, gostei muito. Em alguns momentos eu parei essa leitura, mas não pela qualidade do texto, e sim porque os crimes eram muito pesados, então eu acho que eu lia de 3 em 3 criminosos, são 16. Eu lia de 3 em 3 criminosos, porque tinha horas que eu dizia, gente, vamos dar um tempo aqui. Teve uma hora que eu realmente parei o livro, por uns 2 dias eu acho, porque era muita crueldade, era muito sofrimento, tanto das vítimas quanto dos criminosos, e eu achei que aquilo estava muito pesado pra mim. Essa edição é muito bem feita, como tudo que a Darkside faz. Eu sou fã dessa editora, não só porque eu tenho parceria, mas porque realmente é um trabalho muito bem feito, é um trabalho para fã de livro. Os livros da Darkside são bonitos, assim, eles trazem boas histórias, bom conteúdo, e eles são belíssimos. Então tenham todo um cuidado. Você tem uma capa soft touch, né, com alguns detalhes em verniz. Você tem aqui, olha o detalhe de uma impressão digital. Você tem todo um detalhe, um trabalho de fotos, de uma editoração bem feita. Deixa eu ver se tem mais coisa. Não, todo o detalhe, então assim, sempre mostra a foto do criminoso, o nome dele, a alcunha pela qual ficou conhecido pela polícia ou pelas vítimas que escaparam. Tem aqui o ano que ele nasceu. Na página anterior, você tem também data de nascimento, local de nascimento, e a altura, e idade e afiliação, né? Sempre tem com mais fotos ainda. O livro é bem rico em fotos. É cheio de detalhes ele, né? Até a abinha da capa e contracapa tem detalhe. Mas não é um livro que você vai... que ele vai explicar pra você, literalmente, o que é um serial killer e como se forma um serial killer, porque ninguém tem essa resposta, né? A gente está lidando com um ser humano, então tem gente que passa muito sofrimento na infância, que é maltratado, que é abusado fisicamente, sexualmente, que tem um ambiente extremamente ruim de criação, mas que não se torna um serial killer, que não se torna um psicopata, não se torna um criminoso, né? Não se tornam fora da lei. E tem pessoas que têm mas assim, é claro, o que ele mostra aqui é o seguinte, que não é um ambiente violento que necessariamente vai formar um serial killer ou um psicopata. Mas, reconstituindo a história de serial killers, você observa que quase todos, se não todos, tiveram um ambiente de violência física e sexual muitas vezes. Então, isso contribui, é um elemento potencial para um desenvolvimento de uma doença mental, ou para a instalação, ou para a eclosão de uma doença mental, mas não é um determinante. Acho que esse é o principal chamado desse livro. E aí eu fiz algumas marcações, como por exemplo, os serial killers são divididos em 4 tipos. Então ela descreve muito didaticamente, né, essas classificações com as quais a polícia e a psiquiatria trabalham hoje, né, a psicologia forense também trabalha hoje. Ela faz uma referência aqui a Quântico, na Virgínia, e aí quem assiste CSI, quem assistiu Arquivo X, quem é fã de Arquivo X como eu, vai lembrar muito, porque o Mulder e a Scully se formaram em Quântico, né, no FBI, e ela diz assim, em Quântico, cidadezinha perto de Washington, está localizado o Centro Nacional de Análise de Crimes Violentos. E quem assistiu Arquivo X lembra que Mulder passou alguns anos trabalhando na seção de crimes violentos, quando ele começou a carreira, inclusive, Mulder era psicólogo. É um órgão do FBI. Considerado local de segurança máxima, não é aberta à visitação e fica 20 metros abaixo do nível da terra, sob a academia de treinamento de agentes do FBI. Quem assistiu também o clássico O Silêncio dos Inocentes lembra que Clarice Starling se formou em Quântico e ela acaba de sair da academia de Quântico e vai atender, digamos assim, o caso do Hannibal Lecter. Então, Quântico é um lugar bastante conhecido para quem é fã de série, seja em literatura, seja em TV, seja em filme, que trata de serial killers, que trata de crimes violentos. Então, a Ilana faz todo um início, quando ela pergunta, né, quem é o serial killer, ela faz toda uma apresentação desse universo pra gente, o que eu achei ótimo, porque quando ela vai descrever o caso, faz sentido todos os termos que ela utiliza. Então, afinal, qual é a diferença entre modus operandi e assinatura? Modus operandi é comportamento prático. É o que o criminoso faz de necessário para cometer o crime e é dinâmico, podendo mudar e melhorar conforme a sua experiência. Então, se ele usa uma faca de pesca e ele percebe que uma faca de açougue passa a ser melhor, corta mais rápido e o corte é mais firme, ele pode modificar essa arma, né? Então, esse é o modus operandi que ele vai refinando
com o passar dos crimes. Já a assinatura é o que o criminoso faz para se realizar psicologicamente. É o produto de sua fantasia e é estática, não muda. Então, por exemplo, o fato do criminoso arrancar os olhos da vítima ainda viva tem mais a ver com a assinatura do que com o modus operandi. Ele pode arrancar com faca, com alicate, com facão, com foice. Ele vai ver o que é mais eficiente para ele, o que é mais prático. Isso pode mudar. Ou até ver o que inflige mais dor àquela pessoa, se é a faca ou se é a foice. Mas o fato de arrancar os olhos enquanto ela está viva, para que ela não tenha um contato visual com ele, ou o fato de sempre cortar a cabeça, matar a pessoa, cortar a cabeça e depois manter relações sexuais com o corpo, porque sim, tem crimes aqui desse tipo. Eu falei que era pesado. Isso é assinatura, né? Isso é realizar a fantasia, realizar psicologicamente essa fantasia. É muito... Eu disse, quando eu terminei de ler esse livro, eu postei no Instagram a foto, eu disse que eu tinha acabado de ler no misto de fascinação e de horror. Porque ao mesmo tempo que eu ficava horrorizada com o tipo de crime aqui, e tem criminosos aqui que inspiraram livros, que inspiraram filmes. Por exemplo, o Buffalo Bill, de Silêncio dos Inocentes, que fazia um vestido com pele humana. Um dos criminosos aqui, eu não vou lembrar o nome específico dele agora, mas um dos criminosos fazia isso de verdade. E o Buffalo Bill é bastante inspirado nele. Esse seriado também brasileiro, Dupla Identidade, que o Bruno Galhaço está fazendo, Psicopata, o personagem dele também é inspirado num dos serial killers que está aqui. Se eu não me engano, esse é o Ted Bundy, que é um dos mais bizarros ever. Então, eu terminei chocada, assim, horrorizada com as histórias, mas ao mesmo tempo fascinada, porque pra quem gosta de psicologia, pra quem gosta de psiquiatria, pra quem gosta de ciência forense, é incrível você tentar entender como é que funciona a cabeça dessas pessoas. É incrível você tentar entender, assim, quando elas apresentam pra você a fantasia delas e como é que elas tentam realizar essa fantasia, é fascinante. Assim, é muito triste, é muito sofrido, mas é fascinante. A gente saber que todos são seres humanos, todos somos seres humanos, mas que funcionamos de forma tão diversa e tão estranha mesmo. Eu acho que é isso. Eu falei das coisas, acho que mais importantes desse livro, das coisas que me chamaram mais atenção. Eu teria feito muito mais marcações, mas chegou um tempo que eu queria só degustar as histórias. Queria só entender como se eu estivesse vendo um filme. E a escrita da Ilana Casoy é muito boa também por isso, porque ela permite que você mergulhe na história, que você compre e embarque a história dela. E é um livro que eu recomendo se você gosta de leitura sobre serial killer, psicopata, crimes, investigação. Mas não acho que é um livro para você ler assim, se tiver de peito aberto, meio para baixo ou tenso por algum motivo. É um livro pesado. É um livro forte, é um livro que tem histórias bem difíceis. Tem dos 16 crimes, dos 16 criminosos, aliás, tem alguns mais leves, né? Dentro de um universo de serial killer, digamos assim, que crime nunca é uma coisa leve. Mas tem alguns mais leves, tem outros extremamente pesados. Extremamente. Como eu falei, eu tentei ler de 3 em 3, mas às vezes eu conseguia ler tipo 5 criminosos e depois eu só conseguia ler um. Ted Bundy foi um deles. Eu tive uma dificuldade com alguns porque são capítulos não tão curtos e com muitos detalhes. Então alguns eu dava uma paradinha, ia fazer outra coisa, ia ver uma série, ia ler um outro livro, ia tomar uma água, porque são pesados. Então é um livro altamente recomendado para quem gosta dessa temática de serial killer, psicopata, investigação. Mas mesmo assim é um livro pesado. É como eu sempre digo sobre a série Hannibal. É uma série que eu acho brilhante, uma das mais brilhantes dos últimos tempos, mas é uma série extremamente violenta, pesada e angustiante. Eu não consegui terminar de ver a primeira temporada de Hannibal, eu dei um tempo porque estava me causando também um desconforto quase físico. Eu pretendo retomar, mas é muito complicado, né? Eu brinco dizendo que eu fiquei frouxa depois dos anos, porque eu assisti, ou porque eu fiquei frouxa mesmo e assistia coisas muito pesadas e acabei não dou conta mais hoje em dia, ou porque aquela série rompeu todos os limites do que é violento e bizarro. Acho que esse livro é bem pesadinho nesse sentido. Mas ao mesmo tempo me deixou muito curiosa, porque eu gosto dessa temática, para ler o Made in Brasil, que até a Juliana Gervason fez um vídeo ótimo falando sobre ele, me deixou super curiosa. E para ler O Silêncio dos Inocentes, começar a trilogia, né? O Dragão Vermelho, o Hannibal e O Silêncio dos Inocentes. Me deu vontade de